Muito bem, estamos de volta com o nosso programa que é o BH Todo Dia. E aí eu fiquei muito curioso, né? Como é que o bloco caricato chama-se Estivadores do Havaí? Esse nome não é à toa. O nome não pode ser impune. E aí, por que desse nome? Bom, como eu falei no primeiro bloco, o Estivadores, ele nasceu no bairro Floresta, né? Então, uma homenagem aos trabalhadores, né, do Porto. Então, os belo-horizontinos até acham que Estivadores é do bairro Havaí, mas não tem nada não a tem ver. nada a ver? Cara... Nada a ver. Né? Então, foi uma lá na sátira. Floresta, né? Ele nasceu no Que é aquela Floresta. região que ele quer voltar para morar lá. Ó. Exatamente. A leste. A leste, que é a região da cidade. Tá. Exatamente. Então, os caricatos, antigamente, eles faziam muita sátira, né? E uma homenagem. Então, era sátira misturado com a caricatura, misturado com a homenagem. Então, veio Estivadores, homenagem, né, aos trabalhadores, né, do Porto. Sim, que é um trabalho muito pesado, né? Muito pesado, exatamente. E do Havaí, né? Ou seja, era o dia de folga, né? Cara, que ótimo. Que viagem. Do Havaí, Havaí mesmo. Do... Havaí mesmo. Hawaii, né? Essa coisa. Exato, exatamente. Que ótimo. Não tem nada a ver com o bairro. Cara, mas é uma brincadeira, uma sátira muito boa, né? Tá vendo? Nenhum nome à toa, né? É próprio do carnaval, né? Essa criatividade. Isso mesmo. Essa fantasia. Casa do Beco, esse nome. Vamos falar dele também. Casa do Beco veio do nome do grupo de teatro que foi fundado há 27 anos, chamado Grupo do Beco. E quando a gente decidiu dar o nome de Grupo do Beco, foi porque o Beco era o pior lugar da periferia, de dentro do morro. Era onde acontecia crime, era onde o esgoto ficava a céu aberto, o tráfico e a polícia queimava os arquivos lá dentro, era onde aconteciam os estupros. E aí a maioria dos integrantes do grupo moravam em becos, e a gente não era nada disso que o beco simbolizava. Que coisa incrível. Então, quando a gente colocou o nome Grupo do Beco, era para trabalhar, inclusive, a autoestima do morador da favela. Provocar, inclusive, provocar né? isso. A cidade. E aí, quando a gente comprou a nossa sede, que é na Orla da Lagoa, virou Casa do Grupo do Beco. Só que aí a gente tirou o nome do grupo, porque a gente virou ponto de cultura, né? E aí a gente manteve o nome Casa do Beco, mas a intenção é o mesmo da origem do nome, do Grupo do Beco. Não, e é linda, né, a marca, né? Nossa, é muito legal. De quem é a marca? Chama Giovanni Damasio. Ele é de lá também? Não. Ele é um parceiro que nos foi apresentado, inclusive, pelo Rômulo Avelar. Que barato. Que foi nosso assessor de planejamento durante 18 anos de forma voluntária. Isso. Aí a gente tem a Companhia Movimento do Beco, a gente tem um projeto de audiovisual que chama Cine Beco, tudo isso leva o nome Beco no meio. Mais de 20 anos depois, você acha que o nome Beco, vocês conseguiram mudar um pouco o jeito que a gente encara Beco em Belo Horizonte, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho, porque quando a gente chega, quem conhece o nosso trabalho fala com muito afeto, muito carinho e uma vontade muito grande de estar próximo do nosso trabalho. Quem não conhece fica curioso e quando descobre tudo que a gente faz, percebe que é para além da visão preconceituosa que tem de beco e de favela. É para além do arquétipo. O beco tem poesia, o beco tem jardim, o beco tem flor, o beco tem magia. Beco tem samba também? Beco tem samba? Sempre tem. O que mais tem é samba. Então vamos voltar nessa história. Blocos caricatos. É verdade que só em Belo Horizonte que existe bloco caricato? Só em Belo Horizonte. Inclusive, nós estamos aí em produção de um documentário para contar toda essa história desde o surgimento, né? Que foi com os operários, né, que construíram a cidade de Belo Horizonte, para a gente contar mesmo essa história, né, maciça. Então, estamos aí reunindo o maior acervo até hoje dos caricatos dessa história. E isso é muito importante. Muito importante. Nós estamos falando aqui de 27 anos ali, mas aqui são 100 anos, né? Exatamente, mais de 100 anos de história. É muita coisa. E aí vocês têm documento, fotos antigas, vocês conseguem achar isso? Estamos reunindo imagens, né? Imagens em movimento, composições de sambistas antigos, né? Então, estamos com um acervo assim, já gigantesco e captando mais ainda. Então vamos definir o que é um bloco caricato. É verdade que é um caminhão que tem que sair, a estrutura é menor? Como é que é isso? Pois é, o bloco caricato são ritmistas todo coberto, ou seja, ele é obrigatório se apresentar com as cores do bloco caricato. Então ele vem com a face pintada, né, com as cores do bloco, com o uniforme manga comprida, com luvas, ou seja, ele tem que vir todo tampado, com adereço de cabeça. Ele vem tocando em cima de um caminhão motorizado alegórico, com no mínimo 2 degraus, né, de arquibancada.
Então, essa é o que caracteriza. Não é trielétrico, né? Não é pode, trielétrico, é não. diferente. Ele, inclusive, ele não pode ser um chassi, ele tem que ser um caminhão motorizado, tem que ter um motorista lá Cara, dentro. não acredito, é mesmo? Exatamente. né? Para valorizar essas origens, não perder Exatamente, isso. né? Porque depois das carroças, começaram, né, com os operários tocando lata, né, em cima da carroça, passou-se para o caminhão. Uhum. Então, antigamente, nem decorava o caminhão. Era apenas os ritmistas, né, fantasiados. Aí, a partir de um certo ano, que começou a cada vez mais enfeitar o caminhão. Então, hoje ele é totalmente coberto, o caminhão também. Só a janelinha do motorista que é aberta para ele poder enxergar, né, para comprovar que é um caminhão motorizado. E onde é que... E no chão, as pessoas... são quantas pessoas ali embaixo? Então, antigamente não havia desfilante no chão, era somente em cima do caminhão. Cada bloco caricato desfilava com 2 caminhões, era a tradição. Hoje, nós temos os desfilantes no chão agora. Então, nós temos destaques, né, que é aquela fantasia de luxo. Então, tem bloco que vem com alas, com outros carros alegóricos menores, né? Então, hoje, a gente desfila com, no mínimo, 100 pessoas. Tá, e tem um máximo assim? Não, não tem máximo. Não tem máximo. Não tem máximo. E as pessoas todas têm que estar fantasiadas também, produzidas? Exatamente, né? Isso conta ponto, né? Isso, cada bloco ele escolhe uma temática, então ele tem que contar essa temática por meio das alegorias, das fantasias e do samba. Então, todo mundo que vem desfilando no chão tem que vir fantasiado, fazendo alusão ao tema. Qual que foi o tema de vocês? O tema do Estivadores do Havaí foi Uma Noite no Museu. Então, nós levamos aí impérios, né, como o Egito, Roma, Grécia, levamos o cavalo de Troia. Porque a quantidade, né, de deixa é muito legal, cara. Exatamente. Então, nós fomos ali da arqueologia à tecnologia. Muito bom. Legal demais, hein? E aí, Marcos, bloco caricato é só aqui em Belo Horizonte, hein? Só aqui em Belo Horizonte. Lá em Belém não tem isso não, né? Não, em Belém não tem bloco caricato. Mas tem escola de samba. Eu sei Tem a disso. escola de samba da minha região, lá perto da minha favela lá que eu morava, que é Quem São Eles. Tem uma outra que é do bairro da Gabi Amarantos, que é a Rancho Não Posso Me Mufinar, que é do Jurunas também, uma região periférica de Belém. Mas eu queria que, Joelson, te falar o seguinte, eu acho que o samba, a conspiração do samba, entendeu o que está acontecendo? Porque o nosso projeto que eu estou empreendendo junto com outros sambistas, um grupo de sambistas de Belo Horizonte, chama Coletivo de Sambistas Mestre Conga. Nasceu no meio da pandemia e hoje nós somos mais de 60 sambistas, pesquisadores, e o objetivo primeiro do coletivo é fazer com que o samba seja reconhecido como patrimônio cultural imaterial. Certo? Isso é muito importante porque é um reconhecimento do Estado, da Prefeitura, né? Do poder público, da sociedade em relação ao samba de BH. Isso abre portas para financiamentos, abre portas para políticas públicas, para o turismo, né? Enfim, uma série de projetos e políticas públicas que vão favorecer o samba, os sambistas, as rodas de samba, os blocos caricatos, as escolas de samba, enfim. E para que a gente consiga o registro do samba como patrimônio cultural imaterial, tem que haver um inventário rigorosamente trabalhado, um inventário que vai recolher, fazer uma pesquisa rigorosa da história do samba de BH e também do que existe de samba hoje, né? Então, nós conseguimos, através de uma emenda da vereadora Macá Evaristo, que era vereadora do Partido dos Trabalhadores, hoje ela é deputada estadual, e conseguimos uma parceria com a UFMG, através do projeto República, né, que tem o Bruno Viveiros, tem a professora Heloísa Starling, grande Heloísa Starling, né? Então, a nossa parceria do nosso coletivo é com o projeto República, com a UFMG, e também com a Secretaria Municipal de Cultura, e a Fundação Municipal de Cultura. Foi uma luta, viu, Elias? Imagina. Para a gente, desde quando foi aprovada a emenda, até haver o repasse para a Fundep, enfim. Mas em março agora nós já vamos começar a trabalhar, né, gerido pela UFMG, e nós vamos fazer uma pesquisa imensa. E, óbvio, que nós vamos conversar com a associação que o Joelson é o presidente, porque parte desse acervo que vocês estão trabalhando, nós vamos precisar deles e também vamos colocar à disposição de vocês outros que... Não é que o coletivo tem um acervo, nós vamos pesquisar os vários acervos aí, e vai haver créditos e tudo, né? Parcerias. O Joelson, inclusive, né, Joelson, ele já deu uma entrevista lá para a nossa live, a gente tem mais de 60 lives com sambistas de Belo Horizonte,
no nosso Instagram, Sambistas Mestre Conga. E o Joelson já ajudou muito nisso aí, dando uma entrevista. Então, assim, Faz parece parte, que juntou, né? Juntou. A gente BH é um ovo. Não, mas é o carnaval também, o samba Claro. tem essa... Tem uma história. A gente olha muito pro carnaval de hoje, né? Da turma da Praia da Estação e tal. Mas existe uma história anterior, né, Nil? Como vocês também, né? Tem uma história ali no Beco, de cultura ali, anterior à Casa do Beco, né? Existe. Tradicionalmente, por exemplo, no Morro do Papagaio tem o Teatro da Semana Santa, que são os próprios jovens da comunidade que fazem. Gincana, tinha uma gincana que era a gincana do Juba. Mas, além disso, tem a cultura da mobilização social, né? Sim. Então, quando se fala aí dessa valorização dos que vêm antes da gente, eu lembro de uma liderança comunitária, Dona Miltz, ela era presidente da associação, e a gente estava numa reunião uma vez, e aí a gente brigando, a gente quer um centro cultural e não sei o que na reunião, a gente não quer curso de pastel, a gente não quer curso de cabeleireiro, a gente quer pré-vestibular, a gente quer centro cultural. Aí ela bateu no meu ombro assim e falou assim, ó, não esqueça que hoje vocês podem brigar por cultura, porque no passado teve alguém que brigou por moradia, por abertura de rua, por esgoto, por luz, por água, por esgoto. Se você vier aqui brigando com o que a gente está pedindo, a gente não vai defender o que você está pedindo. Se você e aí ninguém vai ter nada. Somar com a gente soma com você. Que barato. E aí, a partir daquele momento, a gente aprendeu. Cultura é isso, é a valorização de quem vem antes da gente e a gente vai construir junto, né? Com os nossos anseios, os nossos sonhos, não ignorar quem passou antes. A história. Passou. Tinha uma rádio comunitária ali, não tinha? Era a Rádio União. União, perto da igreja, não é? Não, funcionava onde hoje é a Casa do Beco. Onde hoje é a Casa do Beco. Eu tive lá uma vez. Raízes. E eu achei fantástico, por quê? Porque o pedestal do microfone ficava no teto e o microfone descia. Eu achei aquela solução tão boa. E em nenhuma rádio comercial no mundo inteiro não tinha isso, porque mantém a estabilidade, porque no chão às vezes tem que, bate essa coisa toda, e o microfone e o pedestal ficava em cima. Fabuloso aquilo, uma iniciativa linda, faz parte da história, não existe mais, mas talvez seja importante recuperar essa Rádio União, né? Exatamente. Também, muito bom. Vamos lá, ali explicou Estivadores do Havaí, né? Aqui explicou Casa do Beco, e agora eu quero que ele explique, Mestre Conga. Sambistas Mestre Conga. Coletivo de Sambistas Mestre Conga. O coletivo ele nasceu em plena pandemia, né? E em que a gente teve a ideia, mais um irmão do sambista do Fabinho do Terreiro, o Chiquinho Maciel, a gente estava numa live em que estava discutindo várias questões sobre a cultura, sobre a pandemia, aí eu fiz uma intervenção que no final o Chiquinho chegou, Marcos, vamos fazer, terminando a pandemia a gente faz um coletivo, não, vamos fazer agora, pelo WhatsApp mesmo, aí a gente fez, e conseguiu uma plenária com 70 sambistas da cidade. E de lá para cá a gente começou a fazer uma série de atividades, tudo pela internet, e no dia 5 de abril de 2021, a gente fez uma grande live com o apoio do Mídia Ninja, né? Uma live com a participação do pessoal da prefeitura, Portela, François, com o Bruno Viveiros, representando a professora Heloísa, com vários mestres do samba, né? Com o Zu Moreira. Sim, fabuloso. O grande Zu Moreira. E também com o Luiz Antônio Simas, que é um grande historiador brasileiro. Que você citou no primeiro bloco. Que eu citei no primeiro bloco. Né? Ele como é um cara que tem um renome nacional, ele ajudou muito, né? Só o nome dele para divulgação da live. Nós tivemos uma live monstro de 3 horas, que tem hoje quase 3 mil para uma live que vai discutir patrimônio imaterial, o samba como patrimônio imaterial de Belo Horizonte. Nós temos 2.600 visualizações, foi ao vivo para 250 pessoas, e essa live deu um impulso, de lá para cá nós viemos fazendo vários outros movimentos, né? E conseguimos essa emenda que eu falei mais cedo, né? E que o objetivo dessa emenda, é bom deixar bem claro, o objetivo desse projeto, desse inventário que vai resultar num dossiê que nós vamos apresentar à Diretoria de Patrimônio de Belo Horizonte, é para toda a cidade, é para todos, não só para todo o mundo do samba de BH, mas para toda a cidade. Ou seja, na medida que você registra o samba como patrimônio imaterial, você vai incentivar para que os blocos caricatos também registrem como patrimônio cultural imaterial, para que as escolas de samba registrem como patrimônio cultural imaterial, como o Bar do Cacá, por exemplo, que tem
ali no bairro de São Paulo, seja registrado como patrimônio cultural material e imaterial. Então, é um movimento que é uma política pública, né, um movimento social que objetiva a cidade inteira. Entende? Mas você está fugindo. Eu quero saber Mestre Conga. Quem foi Mestre Ah, Conga? Mestre Conga É o nome, ó. é o meu amigo. Mestre Conga é um grande amigo que eu tive a honra e a felicidade de conhecer quando eu estava me formando em História na UFMG. Eu queria fazer algum trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, né, monografia, Uhum. vinculado ao que é a favela, a minha origem, né? A gente não esquece, né? Então, assim, nem quer esquecer. Nem Então, pode esquecer. Nem pode, é um É. prazer, né? Essa origem. É uma honra. Então, eu queria fazer sobre a Rádio Favela e tal, que era na época, estava bem badalada. Aí uma amiga minha, Margarete, chegou, eu estava até no onde, na porta do evento, faz sobre o pessoal do samba que está reunido todo ano, toda terça, nos sindicatos bancários. Aí fui lá, conheci quem? O Mestre Conga, que ele era diretor, presidente da Associação Mineira dos Blocos, dos Escolas de Samba e Blocos Caricato, a MESBEC, Isso, 99, isso foi em 99, 98, 99, eu estava terminando meu curso de História, e da partir dali passei a militar no samba, passei a pesquisar o samba de Belo Horizonte, e quando teve essa live que eu te falei, quando surgiu o coletivo, Isso, quando o grupo surgiu no WhatsApp. o grupo no WhatsApp, Precisa de um nome, né? aí veio um parceiro e disse assim, vamos pôr esse nome, não vou colocar o nome da pessoa, né? Tá. Falar, Mestre Tal. Aí eu Isso. digo, não, esse aí eu conheço, esse aí... Não merece o nome. Não, ele merece, ele merece. Ou eu querendo uma polêmica aqui. Não, treta. Treta é Não, bom. mas não tem treta. Não, tudo bem. Não Você merece. fala o Mas nome. tem um cara que merece muito mais, que tem muito mais a ver com o samba de BH, que é o Conga. Hoje tem 96 anos. Ele é vivo, eu não Ele sabia. É vivo, 96. Vivíssimo. Caramba. É o Conga e tem uma família maravilhosa. Eu fui no aniversário dele há poucas semanas atrás, entendeu? Ele, em 1948, ele foi eleito cidadão samba, que era um concurso que o Estado de Minas fazia, em que o cara ele tinha que dançar, improvisar, tocar pandeiro. Olha só. Entendeu? Uhum. O primeiro cara Multiartista. o primeiro cara que ganhou o concurso aqui em BH, de cidadão samba, chamava-se Popó. 1938, de onde ele era, da Escola de Samba Pedreira Unida, fundada na região dos Wallison, lá. Pedreira, Olha. Bom Jesus, Uhum. Santo André. Ali, a Pedreira, principalmente, é o berço do samba. Então, Da não é à samba, toa né? que eu gosto de lá. Entendeu? Então, assim, em 38 teve o Popó, 48 o Conga, e 51 o Conga funda a Escola de Samba em Confidência Mineira, traz o samba enredo em 1956 para cá, que não havia samba enredo nos Caramba, desfiles. hein? Ele e o Tonico, da cidade de Jardim, trouxeram para cá o samba enredo, e de lá na época, na década final da década de 90, início do ano 2000, a gente organizou um grupo da velha guarda, e o Conga é o nosso inspirador, ele é o grande, um grande intelectual, né, que É muito bacana luta fazer pela- homenagem enquanto ele está Em vivo, vida, né? em vida, Inspira, né? É muito legal. e ele é um cara assim que tem muita consciência da luta do povo negro, né? Muita consciência das injustiças, do racismo. É um cara politizado, é um cara que está aí, que é um grande esteio da nossa brasilidade. O Nil, Belo Horizonte é uma cidade que esquece os idosos? Esquece. Mas a cidade assinou um compromisso de ser a Vamos cidade explicar isso aí. amiga do idoso. Uhum. Que Né? compromisso é esse? É um compromisso internacional, né? Que você assina uma carta dizendo que até um período você vai adaptar a cidade para melhorar a qualidade de vida do idoso, Sim. né? É um selo, né? É um selo, É. é um selo. E aí você tem que ter consciência de como que a cidade está hoje e o que precisa mudar, o que precisa melhorar para chegar no nível de atendimento ideal para o idoso, né? E aí Belo Horizonte assinou esse selo. E aí você entrou nesse jogo aí. E aí tem o Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, mais conhecido como CEMAS. Pessoas muito boas de serviço, né? Muito legal, ligado ao terceiro setor. Né? Ligado ao terceiro setor, eles tinham, né, um recurso do Fundo Municipal do Idoso para fazer uma pesquisa sobre
as 9 regionais de Belo Horizonte, como que estão as regionais para atender esse idoso, né? Então é um projeto do SEMAIS e eu tenho um personagem, eu tenho um canal que chama Vista da Laje, que eu criei esse canal porque eu integro um conselho, e é um conselho das parcerias do município, que trabalha muito com a questão do direito. Que o direito, o vocabulário é complexo, né? Então, eu sempre fiquei preocupado se a pessoa comum estava entendendo o que era o que o conselho estava falando. E eu tenho um personagem que é um pedreiro, semi-alfabetizado, e ele começou a entrevistar o procurador de Belo Horizonte, a presidente desse conselho, o pessoal do conselho da Bahia, que é o Confoco, né? E aí, por causa desse personagem, ele foi convidado para circular nas 9 regionais de Belo Horizonte para ver como que está a cidade. Que maravilha, né? Hein? E foi bem interessante, porque na hora que a gente foi fazendo as reuniões de pauta com o SEMAIS, a gente ficou assim, como que a gente vai construir um roteiro que não provoque a ideia seguinte, peraí, o Nil é jovem. Uhum. Por que não é um idoso de verdade que vai nos lugares? Uhum. Né? E aí a gente construiu uma ideia de que o Nil, logo no início do documentário, eu ligo para o seu Zé. Eu vi o início. Eu ligo para o seu Zé, falando, olha, BH assinou essa carta. Isso. E aí o próprio seu Zé fala, por que você não vai? Você está jovem. Uhum. E aí o Nil provoca assim, não, eu tô jovem, mas eu quero ir velho como personagem para criar uma licença poética, né? Uhum. É o ator fazendo um personagem para criar uma licença poética para provocar as pessoas. Isso mesmo. E aí foi super interessante, assim. Aí depois eu conto mais detalhes. Isso, segura aí, porque a gente precisa para o intervalo. Meu produtor já está ali, não é? Vamos embora. Então nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. E aí é o último bloco do nosso programa. E a gente vai fazer essa pergunta para os outros 2 convidados. Será que Belo Horizonte é uma cidade amiga da pessoa idosa? E você já viu que todos os outros 2 convidados também têm relação muito forte com a história da cidade, com a memória da cidade. Os projetos estão ligados a pessoas idosas também. Não é? Inclusive dos blocos, né, uma homenagem ao pai. Então tudo isso vai ser colocado no próximo bloco, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!